Olá, meus amores, como vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Hoje iremos para a nossa quinta lição, que é a continuação de Neemias e os inimigos. E a nossa historinha de hoje, ela fala que Neemias, ele sempre confiava no Senhor, continuava a orar ao Senhor. E diz que ali, quando eles chegaram, né, para fazer aquela obra, havia muitos empecilhos. Existiam uns homens que ficavam zombando de Neemias, né, por causa daquela obra que achavam que era impossível acontecer. E a nossa historinha de hoje diz que as pessoas que moravam mais perto, Neemias, ele chamou, não importava a profissão daquelas pessoas. Uns eram comerciantes, outros vendiam perfumes ou faziam perfumes, outros trabalhavam com ouro, mas não importava a profissão. Quando Neemias chamou cada um deles ali, e Neemias teve o cuidado de separar por região aquelas pessoas, e na historinha diz que aquelas pessoas começaram a ajudar Neemias a construir aquela obra. Então eles começaram a construir, mas tinha aqueles homens que ficavam zombando. O nome de um deles era Sabalate. E esse Sabalate, ele zombava muito, muito mesmo. E chegava até a atrapalhar ali aquele povo, que era o que ele queria, era atrapalhar para aquela obra ali em Jerusalém não fosse concluída. E também existia um que se chamava Tobias. E Tobias também zombava muito e chegou até a dizer uma gracinha, dizer que se uma raposa pousasse em cima aquele muro iria ao chão. Mas Neemias, ele orava, sempre orava ao Senhor e confiava que Deus estava ali com eles. E aquela obra ali, aquele povo não se importava com o que aqueles homens falavam, mangavam, zoavam. E assim, a historinha de hoje, ela diz que os inimigos, eles não desistiam de zombar, era o tempo todo zombando. Então, eles fizeram uma armadilha para Neemias. Eles pagaram a um falso sacerdote para dar conselho a Neemias. Mas era um falso conselho, que era para poder Neemias perder a autoridade diante daquele povo. Porque Neemias era sábio, ele orava e aquela obra estava sendo feita ali, tudo porque Deus estava na frente, porque Neemias tinha entregado na mão de Deus e Deus era que estava dando força, animando aquele povo e estava com Neemias o tempo todo. As orações de Neemias eram respondidas por Deus. E a historinha de hoje diz que aquele falso sacerdote ali chamou Neemias, ele foi pago, né, por aqueles homens mais, que era para deixar Neemias sem autoridade nenhuma, né, diante daquele povo, e aquela obra ali ser em vão, não continuar. Então, a nossa historinha de hoje, ela traz para nós, mais uma vez, né? E diz que, pela fé de Neemias, Deus fez Neemias perceber a armadilha, tudo que eles tinham feito para destruir ali a autoridade de Neemias. Deus fez Neemias perceber. E Neemias, mais uma vez, orou, confiou, e Deus livrou Neemias de ser um alvo na mão daqueles homens. E a nossa historinha, ela continua ainda no próximo domingo. Então,
Vamos fechar os nossos olhinhos agora e orar ao Senhor. E agradecer a Papai do Céu e termos sempre a confiança de que nossas orações Deus nos escuta, mesmo sendo em silêncio. Vamos lá, fechar os nossos olhinhos e orar. Papai do Céu, queremos te agradecer por este momento, porque tu estás sempre conosco, Senhor, nos livrando, nos protegendo, Senhor, daqueles inimigos. Fica conosco, nos ajuda a ser fiel cada dia mais. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Olá, meus amores, como vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Hoje iremos para a nossa quinta lição, que é a continuação de Neemias e os inimigos. E a nossa historinha de hoje, ela fala que Neemias, ele sempre confiava no Senhor, continuava a orar ao Senhor. E diz que ali, quando eles chegaram, né, para fazer aquela obra, havia muitos empecilhos. Existiam uns homens que ficavam zombando de Neemias, né, por causa daquela obra que achavam que era impossível acontecer. E a nossa historinha de hoje diz que as pessoas que moravam mais perto, Neemias, ele chamou, não importava a profissão daquelas pessoas. Uns eram comerciantes, outros vendiam perfumes ou faziam perfumes, outros trabalhavam com ouro, mas não importava a profissão. Quando Neemias chamou cada um deles ali, e Neemias teve o cuidado de separar por região aquelas pessoas, e na historinha diz que aquelas pessoas começaram a ajudar Neemias a construir aquela obra. Então eles começaram a construir, mas tinha aqueles homens que ficavam zombando. O nome de um deles era Sabalate. E esse Sabalate, ele zombava muito, muito mesmo. E chegava até a atrapalhar ali aquele povo, que era o que ele queria, era atrapalhar para que aquela obra ali em Jerusalém não fosse concluída. E também existia um que se chamava Tobias. E Tobias também zombava muito. E chegou até a dizer uma gracinha, dizer que se uma raposa pousasse em cima daquele muro iria ao chão. Mas Neemias, ele orava, sempre orava ao Senhor e confiava que Deus estava ali com eles. E aquela obra ali, aquele povo não se importava com o que aqueles homens falavam, mangavam, zoavam. E assim, a historinha de hoje, ela diz que os inimigos, eles não desistiam de zombar, era o tempo todo zombando. Então, eles fizeram uma armadilha para Neemias. Eles pagaram a um falso sacerdote para dar conselho a Neemias. Mas era um falso conselho, que era para poder Neemias perder a autoridade diante daquele povo. Porque Neemias era sábio, ele orava, e aquela obra estava sendo feita ali, tudo porque Deus estava na frente, porque Neemias tinha entregado na mão de Deus, e Deus era que estava dando força, animando aquele povo, e estava com Neemias o tempo todo. As orações de Neemias eram respondidas por Deus. E a historinha de hoje diz que aquele falso sacerdote ali chamou Neemias, ele foi pago, né, por aqueles homens mais, que era para deixar Neemias sem autoridade nenhuma, né, diante daquele povo, e aquela obra ali ser em vão, não continuar. Então a nossa historinha de hoje, ela traz
para nós mais uma vez, né? E diz que, pela fé de Neemias, Deus fez Neemias perceber a armadilha, tudo que eles tinham feito para destruir ali a autoridade de Neemias. Deus fez Neemias perceber. E Neemias mais uma vez orou, confiou, e Deus livrou Neemias de ser um alvo na mão daqueles homens. E a nossa historinha, ela continua ainda no próximo domingo. Então, vamos fechar os nossos olhinhos agora e orar ao Senhor. E agradecer a Papai do Céu e termos sempre a confiança de que nossas orações Deus nos escuta, mesmo sendo em silêncio. Vamos lá, fechar os nossos olhinhos e orar. Papai do Céu, queremos te agradecer por este momento, porque tu estás sempre conosco, Senhor, nos livrando, nos protegendo, Senhor, daqueles inimigos. Fica conosco, nos ajuda a ser fiel cada dia mais. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.